apenas aguardando algumas conexões para nosso YouTube. Vamos nos reunindo, vamos nos achegando para esse terceiro domingo da Páscoa. Você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, do Facebook, do Instagram, já vamos nos achegando, vamos fazendo o nosso momento de oração em preparação para essa Santa Missa de hoje. Vá colocando sua intenção, pedindo também a nossa querida paróquia, a nossa querida padroeira, Santa Paulina, que interceda sempre por cada um de nós. Vamos cantar uma canção que diz muito nesse domingo, nesse Evangelho dos discípulos de Emaús, que nós iremos partilhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Essa missa celebramos na intenção de Dona Irene Correia da Silva, que sofreu ontem uma pequena queda, está hospitalizada. Vamos rezar por ela nesse momento para que se recupere em sua saúde. E também rezaremos na intenção de todos os nossos irmãos e irmãs enfermos, para que possam também prontamente se recuperar. Vamos dar início então à nossa Santa Missa. Em pé, cantemos o canto de entrada. Vamos ser
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, que é o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, com a força do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Sejam bem-vindos, acolhidos a esta Santa Missa. Vamos, nesse terceiro domingo da Páscoa, pedir o perdão, a misericórdia de Deus pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Faça nesse instante um momento de exame de consciência, pedindo o perdão de Deus por cada uma de suas falhas, pelos momentos de queda, pela nossa mesmo falta de fé. E confiando no perdão infinito que vem de Deus, cantemos o ato penitencial. Perdoe hoje e sempre os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos o louvor de Deus. Glória a Deus nas alturas.
Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos e filhas de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, prestar atenção na liturgia da palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Junto de vós, feliz
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele sem discriminação, julga a cada um de acordo com as suas obras. Vivei então respeitando a Deus, durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, ao primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e diante do povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos, para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, e a noite já vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E pelo anúncio do Santo Evangelho sejam perdoados hoje sempre os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentar-se, queridos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Este terceiro domingo da Páscoa, dia que nós ouvimos esse relato dos discípulos de Emaús, ele distou um pouquinho da proposta que este ano litúrgico nos oferece, né? Estamos em pleno ano A, dedicado a Mateus, mas o Evangelho de hoje é tirado de Lucas. E sobretudo neste dia em que nós destoamos, saímos um pouquinho fora da curva daquilo que já estamos acostumados, ou através do Evangelho de Mateus ou do Evangelho de João,
para as solenidades, Lucas nos vem propor esta mensagem, esta passagem única e exclusiva do seu Evangelho. Somente em Lucas escutamos essa passagem. E justamente hoje nós escutamos essa passagem. Quantos de nós, como Cleofas e o seu companheiro, também nos temos saído desolados, conversando uns com os outros sobre os últimos acontecimentos? Se eu perguntasse aqui, com certeza, o que aconteceu nesses últimos dias? Todo mundo vai falar: você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe sobre o coronavírus? Não se fala outra coisa sobre isso? Se ainda nós formos brasileiros e falarmos: como é que está a situação no Brasil política? Também você vai me falar: você é o único peregrino em Jerusalém que não viu que o Sérgio Moro foi demitido, saiu do Ministério da Justiça? Se você também me perguntar a respeito das lives, eu vou falar: o que está acontecendo de uma vez? Você pode me falar: você é o único peregrino em Jerusalém que não tem assistido aí a Ivete Sangalo, a Maiara, os atores, os atrizes, os artistas, tudo fazendo, a Ludmilla caindo na piscina. Vocês nunca viram isso? Vai falar isso para o padre que quem nunca viu, quem não acompanha, quem não está por dentro das notícias, não é verdade? Quem não gosta de ter matéria para falar. Agora, minha gente, vale olhar exemplo de Cleofas e seu companheiro. Sobre o que nós vamos conversando pelo caminho? Qual é o assunto que mais falamos no dia a dia? Será que a gente tem de fato a alegria de falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo? Porque dificilmente a gente encontra alguém falando: nossa, a gente celebrou a Páscoa, domingo passado foi domingo da misericórdia, nós estamos aí com uma série de situações, uma série de motivações para a igreja. Ou, pelo contrário, só falamos das coisas negativas que acontecem. Faça um exame de sua consciência e veja, e pergunte-se: o que você tem falado pelo caminho? Pergunte também para quem está com você: o que vocês têm conversado dentro de suas casas? Quais são as mensagens que vocês têm trocado? Quais são os telefonemas que você tem dado? As pessoas que você tem entrado em contato? E sobre o que vocês vão falando pelo caminho? Esse exemplo dos discípulos de Emaús pode dar-nos a plena certeza de que, assim como Cleofas e seu companheiro falavam também pelo caminho, hoje também nós fazemos o mesmo trajeto. Saímos de Jerusalém e rumamos para Emaús. Saímos daquele lugar onde todos os acontecimentos se deram e optamos por nos isolar, porque era esse exato momento, era esta a atitude que Cleofas e seu companheiro faziam: se isolavam. Tanto é verdade que, se eles estivessem conversando com Simão Pedro, com os outros discípulos, se eles estivessem por dentro do assunto, saberiam que a ressurreição de Jesus era verdadeira, era real. E quando Jesus falou para eles: o que vocês estão falando? A gente soube que umas mulheres foram lá, viram os anjos, depois alguns dos nossos foram lá, viram do jeito que as mulheres falam, mas ninguém viu Jesus. Bobagem. Pedro já tinha visto, os outros também tinham partilhado da ressurreição de Jesus. Mas se a gente só olha para o lado negativo, só olha para o lado da cruz, só olha para o lado da morte, esquece de ver que a ressurreição ela acontece diante dos nossos olhos e que Jesus pode estar falando com a gente e a gente não se dá conta. Um detalhe que foge ou pode passar batido é a maneira como eles escutavam Jesus. O coração deles ardia, os corações estavam abrasados pela palavra e pelo explicar de Jesus. E eu fico pensando tanto, minha gente, com isso. Jesus explicava para eles as Escrituras e os seus corações ficavam abrasados, alentados. Hoje, vocês estão nos acompanhando aqui pelos meios de comunicação, pelo Facebook e pelo Instagram somente. O YouTube deu pane, hoje não foi de jeito nenhum. Por isso que eu tenho falado tanto durante a semana, quem tem visto, falando: gente, me ajude aí, porque a gente precisava de um celular hoje para transmitir, mas como a gente não tem ainda a quantidade de inscritos, o YouTube não vai, se não for pelo computador, e o padre esqueceu o computador hoje, acabou e ficou sem transmissão no YouTube. Depois a gente vai ver para gravar o vídeo no Face e passar para o YouTube, pelo menos para ter um retorno, uma missa, para ser lançada hoje. Mas você que nos acompanha
Quantas das vezes eu fico pensando, se a palavra que o padre ou os padres transmitem para as pessoas tem o poder de abrasar o nosso coração, ou pelo contrário, se transforma num gesto mecânico, de irmos aqui à igreja, de celebrarmos a Santa Missa, mas num rito mecânico. Não é possível. Se é a palavra de Deus, se é de fato a ação de Jesus, ela deve abrasar o nosso coração, do contrário não. Quando as pessoas vêm falando, nós queremos a missa, queremos participar da Eucaristia, queremos comungar novamente, eu entendo, mas poucas pessoas têm a capacidade de se colocar no lugar de outras pessoas que há anos não recebem a comunhão, ou porque estão em segunda união, ou porque não estão com o sacramento do matrimônio em dia, porque não foram casados, ou até mesmo porque não têm a possibilidade de comungar, ou estão acamadas em leitos de hospital, e ninguém vai visitar, nem às vezes o teu próprio sacerdote, porque ninguém leva, ninguém chama, ninguém mostra que a pessoa está ali. Mas agora não, porque parece que todo mundo não pode comungar. Pronto, acabou o seu mundo. Esses dias até mesmo, abaixo dos assinados, eu vi que estão pedindo para reabrir as igrejas, dizendo que os padres, os pastores todos estão agindo como pessoas covardes fugindo. Pelo contrário, a defesa da vida passa também pela vida de um sacerdote. Um sacerdote morto hoje não vai adiantar muita coisa não. Daqui 10 anos aqui a gente vai ter outro padre. Ou então se contenta com esse modo agora, ou então a gente vai ficar o quê? Jogando o outro na fogueira, achando que o outro deve ser herói, enquanto eu fico na minha casa. E é desse mesmo jeito que a gente se comporta para com os outros profissionais. Quando a gente valorizava antes o lixeiro, a faxineira, valorizava até mesmo o porteiro, o recepcionista, o padeiro e tantos outros, o motoboy, por exemplo, que fazem entregas pelo iFood, pelos aplicativos de comida, porque agora parece que todo mundo se transformou em essencial. Pois é, minha gente, essa forma de enxergar Jesus ao nosso lado é que a gente não consegue ver. Por quê? Porque ficamos blindados, cegos, incapazes de ver ao nosso redor. E parece que quando atinge o nosso bem-estar, quando incomoda a nossa situação e temos que sair do nosso pedestalzinho, temos que sair da nossa zona de conforto, parece que pronto, agora me coloca, como eu tenho que me proteger, me colocar numa redoma e eu tenho que estar sempre servido. O mundo não é assim, minha gente. Cleofas e seus discípulos tomaram uma bela chamada de Jesus. E o seu coração foi abrasado sim porque eles perceberam que estavam errados, se isolando, indo para Emaús. Se a gente puder fazer uma atualização dessa leitura hoje, também podemos entender que Cleofas e o seu companheiro são todos aqueles que estão ali, indo para suas casas, se refugiando, saindo do olho do furacão, pegando suas coisas e partindo embora, fugindo do coronavírus, esquecendo que tem pessoas que estão padecendo, que estão morrendo, ou pior de tudo, virando as próprias costas para aqueles que acompanharam de perto a Jesus no momento da cruz. E aí eu me refiro especificamente a Maria, a João e a própria Madalena. São a essas pessoas que nós devemos voltar os nossos olhares. E só um detalhe, e eu encerro aqui hoje: a Eucaristia, o partir o pão, a Fractio Panis, que era o sinal pelos quais os cristãos eram reconhecidos desde a antiguidade, no pleno século XXI, continua sendo como um vínculo de união. E se você é cristão, você é católico, que está hoje privado da comunhão, saiba que a igreja não está sem Eucaristia. Ah, padre, mas é muito fácil dizer isso quando o padre celebra a Eucaristia sozinho, podendo se alimentar e deixando os fiéis, relegando os fiéis à fome e à ausência da Eucaristia. Se uma pessoa comunga, o corpo inteiro se beneficia. Se houvesse apenas um padre na face da terra, a igreja inteira estaria comungando naquela pessoa. Veja o exemplo do cardeal Vantuno. Se você não conhece, procura na internet aí o exemplo dele, que celebrou anos a fio na solidão de um exílio e também numa prisão, sobre a palma de sua mão, com uma migalha de pão, uma gota de vinho, a Eucaristia, e não deixou de comungar. E era sacerdote, depois cardeal hoje, falecido obviamente, mas com um grande exemplo de que a Eucaristia pode se fazer até numa migalha,
e que tantas pessoas ainda hoje pedem a Eucaristia, buscando para si o alimento, se esquecem que a Eucaristia não se faz só no partir do pão, no celebrar da missa. A Eucaristia, que gera comunhão, está nas nossas atitudes, na conversão das nossas atitudes, da nossa mentalidade. E sobretudo, quando a gente até mesmo desalentado, cabisbaixo, murmurando, tristes pelos últimos acontecimentos, nos deixamos abrasar em nosso coração com as palavras de Cristo Jesus, que nem sempre é reconhecido à primeira vista por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, oremos a Cristo ressuscitado e caminha conosco sem o reconhecermos. E peçamos-lhe que ilumine o nosso espírito, dizendo, cheios de fé: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Ressuscitado, ouvi-nos. Pela Igreja, testemunha de Jesus ressuscitado, pelos catecúmenos que descobrem o Evangelho e pelos catequistas que os ensinam e acompanham, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por aqueles que se dedicam ao bem público, pelos que servem os mais pobres e infelizes, e pelos que acolhem toda a gente, sem exceção, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desanimam, como os discípulos de Emaús, e pelos que celebram cada domingo da Eucaristia, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos crentes que dizem a Jesus, fica conosco, pelos jovens que fazem dele o grande amigo, pelas crianças que o recebem na primeira comunhão, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por todos nós aqui, reunidos em assembleia, pelos doentes de nossa paróquia, por aqueles que já partiram deste mundo, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Tudo isso e também as intenções que colocamos hoje no início de nossa Santa Missa, em especial a saúde de Dona Irene Correia, vamos elevar ao Senhor em forma de prece, em forma de nossa intenção. Por isso, rezemos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Acolhei, ó Pai, estas preces de nossa Assembleia, bem como também as preces de nossos irmãos e irmãs no silêncio de seus lares e suas casas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por isso alegre
semanas, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo. Concedei-lhe também a eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e é necessário, é nosso dever e salvação, darmos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado, já não morre, e morto, vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos, cantando a uma só voz. Santificai-os, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Estando para sempre. E abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu. E o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho,
Nós oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Luiz Antônio, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, com São José, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos dos males, ó Pai, dai-nos hoje vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, e enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, vos dou minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que é em vossa Igreja. Dai-me, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus ao partir o pão. Aleluia! Eis, irmãos e irmãs, o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo.
Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne por Cristo nosso Senhor. Amém. Apenas algum aviso aqui, a gente não pode deixar de ter aviso, não é verdade? O primeiro deles é que durante a semana, quarta-feira, sobretudo, nós estaremos fazendo algumas lives, transmissões, justamente no período da tarde, onde tem menos movimento, porque às vezes à noite fica muito cheio, né? E aí a gente não sabe nem para onde olhar, o que vai acompanhar. Então, no período da tarde, nosso seminarista Leandro, que está lá em quarentena no seminário de Taboão da Serra, e também está se recuperando de uma queda que ele sofreu, e ele está com o pé engessado. Então, ele vai acompanhar lá do seminário, com alguns paroquianos aí, fazer uma live aí. Eu agora não me recordo o tema, mas logo depois vai ser divulgado pelo Instagram da paróquia e pelo Facebook também. E na sexta-feira, o Terço dos Homens está se organizando aí para fazer também a sua primeira live, aí rezar o terço online. Não podemos esquecer disso. Amém? Nós também teremos nessa semana, eu peço a ajuda de vocês, quem puder, né, quem souber, né, tiver a possibilidade de ajudar com o YouTube e, sobretudo, me ajude, gente, por gentileza, porque a gente está precisando de muita ajuda. A gente não consegue sozinho. O padre não é youtuber, não é famoso nem nada, mas eu preciso de ajuda, sobretudo se você conseguir ou entender um pouquinho melhor aí de usar um aplicativo chamado Streamlabs, que foi indicado para nós. Tá? Então você que conhece, fale para mim, manda uma mensagem depois, ou pode mandar pelo próprio Face, né, pelo Instagram também. Estamos precisando desta ajuda. Se você souber, ajudaria muito a gente. Vamos pedir a bênção de Deus para nós que aqui estamos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus.